Levanta e contempla a fidelidade do Senhor. Levanta do lugar que te limita e contempla a fidelidade do Senhor para mim, para você. E não é uma palavra motivacional para te deixar comovido no seu coração, não, querido, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Passe o tempo que passar, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Declarando o Senhor aquilo que Ele já determinou, Ele vai voltar atrás? Aponta para o seu irmão e fala para ele: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. E nós estamos no culto profético, queridos. E esse culto profético é todos os dias que o Senhor nos convida a se levantar da onde nós estamos, a se levantar do medo, a se levantar da dúvida, a se levantar das incertezas e sair para fora e ver, dá um passo aí na onde você está, se você conseguir, dá um passo, querido. Porque quando de verdade você pode sair, querida, é desse jeito profético. Incomoda, é meio estranho, né? Poxa, só eu saindo do lugar, é isso mesmo. Porque nós andamos na contramão. A mão do mundo é a gente ficar paralisado. A mão do mundo é a gente ficar conformado com tudo que está acontecendo. Mas o que o Senhor faz? Levanta, sai, vai caminhar. Sai daquilo que te limita. E é todos os dias que o Senhor fala conosco. E todos os dias o inimigo de nossas almas vai aprontar para você e vai falar: quem é você? Fica no seu lugar, porque você não vai dar em nada. Fica na onde você está estagnado, porque aquilo que Deus falou para você não vai se cumprir. É isso que o inimigo de nossas almas faz isso conosco. Ele faz a gente olhar para a nossa casa, para a nossa família, com um olhar de dúvida. Porque o sistema desse mundo mostra que é mais fácil nós ficarmos parados do que se movimentar. Porque quando nós nos movimentamos por fé, é por fé. Senhor, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Todos os dias está a mesma coisa. Pelo contrário, está piorando. Mas Senhor, olha aqui, estou me levantando. Estou aqui. É isso que você fez hoje. É isso que você faz todos os dias, confiando em Deus. Todos os dias. E o Senhor não precisa. Ele não precisa ficar todos os dias amaciando. Ai, pode acreditar em mim. Ai, não, porque eu quero que você... Não, Ele não precisa. Uma vez que Ele já falou, Ele vai cumprir, querido. Então olha para o seu irmão e fala para ele: confia. Espera em Deus. Você pode aplaudir esse Deus? Oh, aleluias! Aleluias! Pode se assentar, queridos. Vamos continuar impartindo essa palavra, porque a nossa visão, e ultimamente Deus tem falado comigo muito, em relação à visão, aos olhos, o que os olhos estão vendo, o que você está vendo. Aonde estão os seus olhos? O que está te limitando? O que está impedindo você de enxergar o que de fato Deus quer te mostrar na sua vida? Então Deus tem falado muito forte. E eu fiquei maravilhada quando eu vi esse louvor. Até perguntei para a ministra de adoração, Aline, né, Aline? Quem que canta esse louvor maravilhoso? Que testificou essa palavra, que fala de promessa, fala de visão, fala de que Deus, Ele é fiel. Não porque nós merecemos, queridos, nós não merecemos nada. Nada que venha de Deus. Você pode
entregar o que for, mas nem isso, a sua melhor entrega vai comover o coração de Deus. A única coisa que movimenta, querido, o coração de Deus para as nossas vidas é a obediência e a fé. Fora isso, não é rostinho bonito, não é música boa, não é a melhor pregação, não. Mas é a fé. É a fé e a confiança em Deus. Amém, queridos? Então, olha para o seu irmão. E eu amo fazer isso, porque lá no céu o que mais a gente vai ver? A gente vai ver a glória de Deus, vai ficar assim. Olhar para Deus, vai ficar assim. Então, na terra já é desse jeito. Amém, queridos? E a palavra que o Senhor, que o Espírito Santo impartiu comigo, e eu até falo com meu esposo Mário, né? Para quem não conhece, é o Moreno. É Moreno. Então, assim, a gente compartilha muito, assim, da palavra. Ele, Morena, Deus falou com você? O que você vai ministrar? Eu falei, ai, Moreno, ó, Deus já falou comigo. Desde manhã eu acordei e o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu espírito. E a palavra que eu despertei nessa manhã era assim: a visão de Deus é uma promessa vindoura. A visão de Deus para uma promessa vindoura. E eu fiquei assim, sabe, pensando, muito pensativa. E aí o Senhor ainda continuava: a visão é para um tempo. A promessa de Deus é para uma promessa vindoura. Desculpa. A visão de Deus para uma promessa vindoura. E logo em seguida ele colocou: a visão é para um tempo determinado. E eu queria que você abrisse comigo, queridos, lá em Abacuque. Foi até uma escritura que há um tempo atrás a profeta Eza trouxe uma direção a respeito dessa escritura de Abacuque, que fala sobre visão, que fala sobre direcionamento. Teve até um ato profético na igreja das tábuas, né? E foi tremendo. Aqui em Abacuque, queridos, Abacuque, pode colocar aqui no telão também. Abacuque, capítulo 2, a gente vai ler do 1 até o 3, tá bom? Aqui fala assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Aqui estava uma outra marcação. No versículo 1 do capítulo 2 fala assim: ficarei no meu posto de sentinela e tornarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. No versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Fala para o seu irmão: ainda que demore, espere. Aponte para ele e fala: ainda que demore, espere. Meu Deus, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, o que o Senhor está falando conosco nesta noite? Sobre promessa, sobre visão, sobre posicionamento. Aqui Deus falou com Abacuque depois de uma conversa que ele teve com Deus. Ficarei aqui na torre de vigília, Senhor. Vou ficar aqui, olha, esperando para ver o que o Senhor vai falar comigo a respeito de uma situação. E o que Deus está conversando aqui conosco?
Quantas vezes nós nos encontramos em situação que alguém chega, amada, como que você está? Ah, estou no azeite. Ah, estou no óleo. Ah, estou orando, estou jejuando. Mas Deus já falou alguma coisa com você? Não, ainda não, mas eu estou aqui. Foi a mesma posição que Abacuque falou aqui, deixou bem descrito. Ficarei no meu posto de sentinela e tornarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que a resposta teria a minha queixa. E aqui, logo em seguida, Deus já responde o profeta. Olha, espere. Eu não tardarei e não falharei. Eu ouvi a sua oração. Eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi, Selma, a sua queixa. Eu ouvi, Michele, o seu pedido. Eu ouvi, igreja minha, o que você necessita. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aqui Deus respondendo para Abacuque. Espera mais um pouquinho. Porque Deus está falando, eu não tardarei e não falharei. E aí porque Deus, eu acho muito interessante. Antes de nós impartirmos 7, 4 ou 1, que seja, Deus primeiro fala com o vaso. Eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor por causa do Espírito Santo. Porque Ele conversa com o profeta. Essa fala aqui do profeta Abacuque é a minha fala com Deus. São as perguntas que eu faço para o Senhor todos os dias. Senhor, a minha casa. Senhor, o teu reino. Senhor, o meu casamento. Senhor, os meus netos. Senhor, o que eu preciso fazer? Constantemente, cada um de nós na presença do Senhor é como Abacuque, na torre de sentinela, orando persistentemente. Senhor, meu ente querido, Senhor, está preso. Senhor, aquela pessoa está passando dificuldade. Senhor, como que eu vou me posicionar naquilo que o Senhor quer para mim? E o Senhor responde, olha, filha, assim como Ele está falando com Abacuque, Ele fala para cada um de nós aqui. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. E aqui o Senhor falando fortemente com Abacuque. Então, eu quero te fazer uma pergunta, querido, e isso responda somente você. Deus tem falado com você? De verdade? Deus tem falado com você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem conversado com você nesse diálogo? Todos os dias quando nós conversamos. Porque a oração, ela é uma intimidade de um diálogo com quem você gosta de estar. Então você conversa e essa pessoa te responde. Agora é difícil, né? Quando a gente quer conversar com alguém e a pessoa não retorna. É muito difícil, mas com Deus não é assim. Então, aqui Deus respondeu para o profeta Abacuque: olha, escreve tudo em tábuas, o que eu tenho te mostrado, o que eu tenho falado com você, para que seja registrado. E aí o Senhor, na mesma hora, eu falei, Senhor, que tremendo, né? Quero fazer um pequeno adendo. Eu tenho 4 ou 5 cadernos que eu gosto de escrever. Tudo que o Senhor me fala, datas, horários, anos, tudo. Desde 2003, quando o Senhor me trouxe de volta para a presença dEle, pela bondade dEle. E aí o Senhor começou a me dar sonho, começou a me dar as palavras, e eu não tinha tanto entendimento. E nenhuma dessas devocionais, o Senhor falou assim: começa a pegar um caderno, deixa do lado da sua cabeceira de cama e escreve.
Então, quando eu acordava de manhã, e faço isso até hoje, meu caderninho, né, Morena? O meu caderninho. Quando Deus me dá algum sonho, alguma palavra, automaticamente eu já escrevo. Esse aqui já está quase no final. Sonhos proféticos. Eu estou presenciando coisas hoje, 2025. E eu volto a folhear nos meus cadernos para testificar o que o Senhor falou comigo em 2018, querido. E eu acho isso muito interessante. E Deus, Ele traz uma interpretação do sonho, traz interpretação da palavra naquilo que Ele quer identificar para falar. Por isso que quando Ele deu esse tema, Ele falou, a visão é para um tempo. E o que o Senhor estava conversando comigo? Tem coisas que o Senhor vai conversar com você, ou Ele vai te dar um sonho, não necessariamente vai acontecer naquele dia. Tem situações que sim, pode ocorrer. Isso depende muito da vontade de Deus. Mas tem outros que Deus, Ele vai te mostrar algo, vai conversar algo com você que não é necessariamente para aquele exato momento. Mas o que o Senhor conversou aqui com Abacuque? Abacuque, escreve, registre o que eu estou falando com você, para que você não se esqueça. E sabe o que o Senhor está falando aqui comigo, Espírito Santo? Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós ficamos apreensivos no nosso coração, porque às vezes Deus vai lá, traz uma palavra poderosa, anima e fortalece o seu coração e o meu coração. A gente ouve naquele momento, se levanta e vai embora. E esquece muitas vezes. Aí às vezes a gente fala assim, nossa, o que Deus falou mesmo? Não lembro. E aí o inimigo faz o quê? Rouba. E no momento em que a gente está passando por situação difícil, porque as promessas de Deus, quando é feita para a nossa vida, ela é justamente para ser lembradas nos dias difíceis. Olha que coisa interessante. Só que o inimigo de nossas almas, no momento em que a gente recebe a promessa de Deus, recebe ali o ânimo, o gás, o vigor, Deus, eu vou sair daqui, ó, chutando a cabeça do inimigo. Vou sair aqui, ó, forte, Senhor. Ele não vai me derrotar. Aí a gente volta para casa, volta para os nossos afazeres. Esquecemos, não anotamos. Esquecemos. Aí vem a situação e não lembramos. Aí é onde o inimigo faz o quê? Ué, Deus não falou com você? Porque foi isso que Satanás, usando os inimigos de Jesus, afrontou o mestre na cruz. Ué, você não é filho de Deus? Então desce daí. Ué, Michele. Ué, Sabrina. Ué, Décio. Ué, Cário. Ué, igreja do Senhor. Você não está orando? Você não está louvando? Você não está vindo aqui na igreja? Você não está sendo fiel com o Senhor? Ué? Por que você está passando por isso? Por quê? E aí é nessa hora de tentação, querido, que o Espírito Santo, ele começa a atuar na nossa vida. É por isso que quando Jesus falou, olha, eu vou voltar para casa, eu preciso voltar, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, e esse Consolador vai te fazer lembrar das promessas. Vai te lembrar nos momentos de dificuldade que você não está sozinho. Vai te lembrar que as promessas do Pai, elas vão se cumprir na sua vida e não importa o que aconteça. E aí o Espírito Santo vai fazer o que no momento em que você está em tribulação? Que é o que Ele faz comigo até hoje, desde 2003 a 2025. Todo santo dia. Eu sei a promessa que Ele fez para mim quando eu me reconciliei com o Senhor. Isaías 54, versículo 13.
Os meus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande paz haverá no meio deles. Essa foi a minha promessa. E todas as vezes, queridos, todas as vezes, desde 2003 até 2025, batalhas eu tenho enfrentado assim como você. Desafios eu tenho enfrentado assim como você. Porque estamos na mesma jornada. Fala para o seu irmão, você está na mesma jornada. E é fato que nós vamos passar por tribulações. Principalmente referente à nossa casa, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos. Se você olhar na cadeira aqui, e olha só, o profeta é muito louco, né? Aparentemente, aos olhos carnais, elas estão vazias. Porém, querido, no profético, esse lugar está lotado. Porque está você, está os seus anjos, está as promessas do Pai aqui dentro. Então não está vazia. As coisas de Deus, elas são loucas. Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Que Ele usa as coisas loucas para confundir o quê? Porque as coisas óbvias deste mundo vai dizer o quê? Nossa, essa irmãzinha aí que está pregando está viajando na maionese. A igreja está vazia. Não, querido, não está. Pela fé não está. Porque eu creio que as nossas orações pela nossa casa, pela nossa família é o quê? Que os nossos parentes estejam na casa do Senhor. E não se refere à coinonia, se refere ao reino. Se refere ao reino. Então é essa a nossa visão espiritual. E é isso que Deus incitou no profeta Abacuque. Abacuque, eu ouvi o que você falou. Eu ouvi. Mas vamos fazer o seguinte, isso eu conjecturando, tá, queridos? Mas é o que a palavra aqui reflete. Abacuque, eu quero que você registre. E essa é uma direção profética para mim e para você. Eu não sei se você tem o hábito de registrar tudo que Deus fala com você. Quem aqui faz isso? Eu quero ser meio ousada. Não, amada, eu não quero envergonhar ninguém não, porque eu também no começo eu fiz isso. Quem aqui registra? Você já retornou algumas vezes para ver a resposta de Deus se confirmando? Já? Não? Mas eu convido você a fazer isso. Porque vai ter situações que para nós, eu não sei se você já passou por isso, é como se fosse um déjà vu. Poxa, já vi isso acontecendo? Já aconteceu aqui com alguém? Por quê? Porque aquilo que Deus determina para mim e para você, já foi registrado no mundo espiritual. Para Deus já foi tudo determinado, já tem um ponto final, vírgula, já está tudo estabelecido. Mas Deus quer que eu e você estejamos em concordância com aquilo que Ele está falando. Então, para que nós não sejamos roubados, para que quando a gente estiver enfrentando uma batalha, o Senhor, o Espírito Santo vai falar, ó, lembra? Lembra tal data, lembra tal dia? Ó, está acontecendo. Ou você lembra da palavra que você meditou na sua devocional? Então olha para o seu irmão e fala para ele, queridos, vamos despertar. Porque Deus está falando aqui, e é sobre visão. É sobre visão, porque quando Deus falou para Abraão, e eu queria que você abrisse comigo para nós corrermos um pouquinho aqui na palavra, lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 5 ao 7, que fala justamente deste louvor que nós meditamos, sobre Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 15, 5 ao 7. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe, Deus está falando do quê? Dos olhos. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Então Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então o que o Senhor está falando aqui? Abraão e Sara,
casal improvável, num ambiente improvável, numa situação improvável. Ela já uma mulher de idade, ele pior ainda. Os dois. Mas Deus chamou Abraão, primeiro homem da casa, chamou o homem. Abraão, vem cá, eu quero te fazer uma promessa. Deus já estava de olho nesse casal. Assim como Ele está de olho em mim, está de olho em você, queridos. E aqui quando Deus falou com Abraão, Abraão, vem, sai da onde te limita. Porque aqui nessa tenda está cobrindo a sua visão. E Deus já tem falado, já vai fazer 2 quinta-feiras e está falando na terceira. Deus quer tirar de nós as escamas, aquilo que ainda está como resquício para impedir a gente enxergar a totalidade de Deus. Se tem algo que ainda você, Deus, eu ainda não estou conseguindo enxergar. Ainda não está com clareza o que eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Mas aqui o Senhor, Ele falou para Abraão, vem cá, Abraão, que eu quero falar mais perto com você. Sai desse ambiente onde você está estagnado. Porque Deus é um Deus de movimento, Deus é um Deus que se movimenta. E é terrível ficar perto de alguém que é parado, né? Ai, Jesus. A pessoa que é 530 está do lado da pessoa que é 110. Mas enfim, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E aí, Deus falou com Abraão, Abraão, vem cá, querido, sai da onde você está, vem cá, olha. Você está vendo esse céu? Conta cada estrelinha, se você puder. Eu acho Deus tremendo, né? Deus, Ele é muito sarcástico, tem hora. É verdade. E não é desrespeitoso, não. Porque Deus nos confronta na nossa ingenuidade. Vem cá, meu querido, foi eu que fiz o céu. Foi eu que coloquei todas as estrelas. Por um acaso eu não vou saber daquilo que você necessita? Então sai do ambiente da onde você está. Se você ainda não consegue contemplar na totalidade, eu quero te convidar, sai para fora. Olha para esse céu, conta as estrelas, conta, Selma. Você consegue ver o que eu estou fazendo para você e para sua casa? É o que Deus está falando com você, querido. Só que o Senhor, Ele está nos convidando, sai do comodismo, sai da conformidade, vem para fora. E o sair para fora é ser ousado, é sair da limitação, é acreditar. Tanto que Deus deixou bem claro aqui para Abraão. E pela fé, só pela fé, Abraão pela fé, ele levantou e foi. E isso foi acreditado na vida dele como o pai da fé, gente. Imagina um homem de idade, uma mulher de idade, saindo do ambiente onde eles tinham um convívio de conforto. Deus não trabalha, querido. Deus não age em lugar de conforto. Então faz assim, ó, com seu irmão. É isso mesmo, Alana. Isso, empurra mesmo. Empurra. Porque quando é assim, é muito conforto. Deus não é Deus de conforto não, querido. Deus é o Deus de nos confrontar. É bem diferente. Então foi isso que Deus fez com Abraão e Sara. Foi isso que Ele fez, ó Abraão. É com você primeiro, o homem da casa. Sai do lugar de onde você está, porque eu quero te fazer uma promessa e você vai prosperar. Então Deus fez assim, ó. Porque eu não vou trabalhar onde há conformidade, onde há... não se constrói marinheiro bom em mar calmo. Isso eu aprendi. Esse negócio de marinheiro em mar calmo, filho, não existe. Para Deus não existe. Deus gosta de tempestade. Mas Ele também traz a calmaria. Ele traz os terremotos. Mas Ele também é calmo. Mas no momento em que Ele quer movimentar eu e você, querido, Ele não vai ficar te amaciando. Ele não vai ficar, ai, nossa, ela é tão frágil, né? Ela passou por tanta luta. Deus não vai fazer isso, querido. Porque a própria palavra do Senhor diz que Ele é o quê? O general de guerra. Você já viu o general de guerra ser mimimi? Fala para o seu irmão, então não seja mimimi. Não seja mimimi, nossa Deus. Aí Deus vai ficar assim, ó, olhando. E aí? Pastor Mário ama quando eu falo isso, né?
Tipo, e aí, você vai ficar parado? Ó as estrelas, ó a promessa, ó o que eu já tenho para você. Você vai ficar o quê? Paradinho? Fala para o seu irmão, para de mimimi e caminha. Pelo amor de Deus. É com você e é comigo. Porque as promessas já estão ali. Já estão ali. E Deus já fez a parte dele, mas Ele quer o quê? Que a gente se levante e saia. E tome posse. Entendeu, Michele? Entendeu, Sabrina? Entendeu? Amém? Para todos? Para nós. Então o Senhor ainda está trabalhando conosco na questão da visão. Não se feche, não se limite. E aí Deus fez essa promessa para Abraão. Mas não ficando só nisso, Deus ainda incluiu a mulher da casa, que foi Sara. Eu quero que você abra comigo. É em Gênesis mesmo. Gênesis capítulo 18, a gente vai estar bem por aqui. Bom, Gênesis 18, versículo 14. Gênesis 18, 14, que fala assim. Vamos lá no 10, lê só o 10 e depois a gente vai para o 14. Tá bom? Aí fala assim lá no 10. Ali na tenda respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá o quê? Um filho. E o que Sara fez, queridos? Ali no 10, que eu acho incrível, né? Quando Deus fala para mim e para você: eu vou fazer algo na sua vida. É sim, Santos. Não é pastora Dorcas, não é profeta Selma. Só que o contexto que a gente se encontra, a situação que a gente está inserido, condiz com o que Deus está falando? Não, gente, vamos ser sinceros, condiz? Você já está vendo o seu futuro, Michele? Não, você está vendo, Sabrina? Alguém está vendo aqui o seu futuro? Tá, Décio? Mas se Deus está falando, Décio, você vai ser um homem próspero e vai ter uma empresa de motoqueiros. Você está vendo? Já aconteceu? Mas a palavra foi liberada. Então é isso que o Senhor está falando conosco aqui. Abre os seus olhos, querido. Sai para fora. Já começa a agradecer como se já tivesse. Viva como se já tivesse. Mas o profético é louco. Porque Deus declara palavras proféticas em ambientes totalmente inóspitos. Totalmente. Você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada, sua descendência vai ser abençoada, viu, Fernanda? Você está vendo no Jonathan? Hã? A realidade é bem outra, não é? Se cada um aqui se levantar e contar como que está de verdade a sua realidade, você vai chorar. Vamos ser bem sinceros? Mas o que o Senhor está conversando conosco através do profeta? Escreve, uma vez que eu prometi, escreve. O Senhor falou isso comigo, tal dia, tal horário, tal ano. Porque há visões proféticas que será para um tempo, querido. E você tem que se preparar para esse tempo. Para que quando você estiver caminhando pela fé, você não ser roubado por causa das lutas dos dia a dia. Mas que a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor seja esse conselheiro fiel. Que vai pegar no teu braço, ó, pega no braço do seu irmão. Que é isso que o Espírito Santo vai fazer. Ó, né, Rosana? O Espírito Santo vai fazer o quê? Ó, filha, vamos? Desanima não. Eu sei que está doendo, você está chorando, eu estou aqui para te consolar. O Espírito Santo é o nosso consolador. Você acha que não está conseguindo, você acha que você vai desistir. Você está falando, ó, para mim já deu hoje, não quero mais, hoje é o último dia. Mas o Consolador está fazendo o quê? Ó, pegando em você, ó, levanta, vamos que eu sou contigo. É isso que o Senhor faz conosco. E foi isso que Deus fez para confrontar Sara e Abraão, para tirar eles desse comodismo, desse marasmo. Ah, já somos velhos, né? Não temos mais nada. Vamos ficar aqui, dois velhinhos.
Ou então, Senhor, a minha casa, não tenho mais nada para fazer. Eu já estou com 40 anos, não vou casar mais. E Deus ama fazer essas coisas, né? Por isso que eu acho Deus, eu louvo ao Senhor e eu sou mó fã, Ele sabe a minha intimidade com Ele. Talvez para muitos pode ser escandaloso, mas eu sei. E eu falo com Deus, o Senhor é tão brincalhão e tão sarcástico ao mesmo tempo. Porque antes de você pensar que você sabe alguma coisa, Ele já fez. Foi o que Ele falou com Abraão. Abraão, meu querido, sai daí de onde você está, Abraão. Eu quero que você veja o que eu fiz aqui, todas as estrelas, eu sei o nome de cada uma. Eu sei a quantidade certinho. E eu não vou saber o filho que eu vou te dar, Abraão? Ei, Michele? E eu não vou saber o que eu tenho para você? Igreja do Senhor. E aí ali ele confronta Sara e confronta Abraão. E Sara fez o que ali no finalzinho do 10? Sara escutava da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançados. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu. E é o que a gente faz. Tá. Aquela pessoa que eu batalho tanto para orar, jejuar, pagar o preço, aquela pessoa só está tirando uma com a minha cara, ele vai vir para a igreja. Fala para o seu irmão, Deus sabe o que Ele tem para você, querido. Deus sabe. Ele sabe. Mas o que Ele quer de mim, de você, é que nós sejamos como Sara e Abraão. Sara riu. Ai, Senhor, pelo amor de Deus, né? O marido está aí, ele é um homem bom, né? Mas, Senhor, o Senhor sabe. E Deus é muito sarcástico e brincalhão. Brincalhão com respeito. Mas porque Ele já tinha tudo pronto. E Deus já estava rindo antecipadamente da situação de Sara. Porque Ele já sabia que Sara ia ficar grávida. Então Deus já riu porque Sara lá na frente iria rir. Quando ela pegasse a promessa nos braços. Então o Senhor está falando o quê? Para mim e para você. Começa a rir. Mas como que eu vou rir se eu não estou vendo uma aliança, se eu não estou vendo um casamento, se eu não estou vendo porta de emprego, se eu não estou vendo filho se dobrando ao Senhor, se eu não estou vendo nada, como que eu vou rir? Mas o Senhor falou para Sara, Sara, por que você está rindo, Sara? Não, Senhor, a gente ainda tem o comportamento de Sara. Não estou rindo não, Senhor. A minha cara está dizendo que eu tenho fé, mas o meu coração está duvidando. A gente está rindo. Mas Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Ele é muito bom. E aqui em Gênesis, eu já estou quase terminando, tá bom, queridos? Aqui em Gênesis 21, no capítulo 21, só o versículo 1 fala assim, que é uma continuação de Deus para Sara e Abraão. E aqui Sara teve que se render, não é? E aqui fala do nascimento de Isaac. No versículo 1 só fala assim: o Senhor foi bondoso com Sara e lhe disse, e fez por ela o quê? O que fez? O Senhor fez? O quê? Prometera. Em outras versões tem uma outra fala, mas aqui está prometera. Sim, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então, querido, eu vou fazer um desafio profético com você, tá bom? Porque depois você não vai ter desculpa para dizer, ai, nossa, eu me esqueci. Não, querido, eu quero fazer um desafio. Compra um caderninho profético. Começa a escrever tudo que Deus está falando com você. Se Deus falar para você, filha, eu vou fazer isso, anote o horário, a data e o ano. E Deus vai te entregar uma palavra. E caminhe sobre essa promessa. Porque Sara, Deus tinha falado com Abraão e Sara. Foi lá na tenda, chamou Abraão. Abraão foi lá para fora. E Sara estava só ali escutando. Ah, meu velho, será que eu ainda vou me alegrar com meu velho? Vai.
Deus já sabia de Sara. Ó, Sara, você vai ficar grávida, você vai ter barrigão, você vai sentir as pernas inchadas, você vai ter esse prazer. E Deus cumpriu certinho. Depois de 1 ano, Deus voltou. E quem é que estava ali, ó? Fala para o seu irmão, você vai estar assim, ó. Amados. Olha para o seu irmão e fala para ele, você vai estar que nem Sara, rindo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos estar que nem Sara. Mas muitas vezes nós não acreditamos, porque o óbvio diante dos nossos olhos é estranho. É estranho, sim. Você ri, é estranho. Mas Deus está falando com você, comigo, com cada um de nós. Sara duvidou, mas Deus não deixou de cumprir a promessa dele, porque no teu coração teve dúvida. Uma vez que ele falou, ele vai se cumprir, e não importa o tempo que levar, ele vai se cumprir. Mas o que ele quer de mim e de você? Como ele falou com Abacuque, escreve. Escreve, porque quando acontecer, ou quando estiver prestes a acontecer, e um conselho que eu vou te dar como um alerta, querido. Uma vez que quando Deus te der ali uma palavra certeira, você guardar no teu coração e registrar num caderno, esteja preparado. Porque quando a sua bênção estiver próximo a chegar, preste bem atenção. Você que tem o seu sonho, você que sabe o que Deus já tem para você, esteja bem certos, querido. Esteja bem certo que o mal vai tentar se antecipar para roubar a sua alegria, para tentar roubar a sua paz, para tentar roubar a promessa de Deus em você. Mas o que vai te fortalecer, fala para o seu irmão, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. É Ele que vai te fazer lembrar da promessa de Deus. É só Ele, querido. Então, quando você vê o seu irmão ali com a bênção nos braços ou com a aliança no dedo, eu já falei que eu vou ser madrinha, né? Glória a Deus, aleluia. Estou registrando aqui. Eu já estou registrando. Entendeu, né? Já estou registrando. Porque pela fé, é pela fé. Tudo é pela fé, porque se você não tiver fé, querido, não tem como você agradar a Deus. Não existe. Ah, Deus, eu estou aqui, eu estou lendo a Bíblia, mas ó, eu só vou acreditar se eu ver. E filho, então, continua do jeito que você está. Fala para o seu irmão, continua sentadinho, porque você não vai ver. Agora, se pela fé nós nos posicionarmos como Abraão, querida, aí o negócio é diferente. Porque pela fé, Abraão recebeu a promessa. E Sara teve que rir dobrado. Ela riu escondidinho e depois ela riu diante de todo mundo. Que é isso que vai acontecer com a nossa casa. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu me coloco como Abraão. Pode subir o ministério de louvor. Como Abraão. E tomo posse de verdade das tuas promessas para mim. Porque eu vou viver o melhor do Senhor. E para finalizar, queridos, aqui em Jeremias, capítulo 32, para finalizar, você pode se colocar de pé. Jeremias 32, 44. Jeremias 22. Tocar o louvor que você ministrou, Kari, pode ser? Glória. Oh, Deus lindo. Jeremias 32. Que aqui o Senhor está falando com o povo de promessas. Depois, se você conseguir, querido, na sua casa, leia Jeremias 32, que fala de promessas que seria impossível acontecer diante de um quadro que eles estavam vivendo de prisão. Mas ali Deus fez tantas promessas para aquele povo, e quem acreditou viveu. Então o Senhor, Ele está falando aqui, olha, no versículo 44, 27.
No versículo 27, é só esse que eu quero ler. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então Deus está falando aqui para Jeremias: Jeremias, eu sou Deus de toda a humanidade. Homem, mulher, jovem, criança, adulto, não importa. E Ele está falando para mim e para você, diante do sonho que você tem, querido. Diante do sonho que você tem, porque é impossível. Não saia da presença do Senhor da mesma forma que você entrou, mas saia daqui sabendo que Deus é o seu Deus e que para Ele não tem nada impossível. Nada, 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 nada vezes nada. Ele fez uma mãe estéril, uma mulher estéril, mãe de filhos. Ele fez um homem que não tinha mais capacidade a gerar filhos. Então, o que é o seu sonho diante de Deus, querida? O que é? O que é? Para você é difícil, mas para Deus não. Para Deus não. E o Senhor está mandando dizer aqui, queridos, abre os olhos. Você vai chegar na tua casa, e eu vou fazer esse desafio. Chega na sua casa e coloque num caderno, põe a data, põe a hora. Escreve o seu sonho, de verdade. Não tenha medo, não tenha vergonha. Coloque no caderno, registre. Faça como Abacuque. Coloque a visão, registre. E saiba que no tempo certo Deus vai cumprir. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.